Oi, comunidade do Instituto Cultiva, tudo bem com vocês? Bora para mais uma edição do CultivaCast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o filósofo, professor, escritor Vladimir Safatli. Vladimir, seja muito bem-vindo. Muito obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite, para mim é um prazer. Imagina, o prazer é nosso. Vladimir, eu quero falar sobre o teu mais recente livro, que na verdade é uma releitura, isso, de um livro que tu lançou em 2012, que é A Esquerda que Não Teme Dizer Seu Nome. Eu queria entender o que mudou, porque na verdade esse livro de agora tem um subtítulo que diz é um novo livro, né? O que mudou de 2012 para cá na esquerda e também, obviamente, na conjuntura que influencia isso, né? Tudo. Acho que tudo mudou. Inclusive, quem tem um livro na sua primeira versão pode adquirir na segunda, porque ele é bem diferente mesmo. E não poderia ser diferente, porque é um livro de intervenção, né? E o horizonte de intervenção hoje não é o mesmo de 2012, em hipótese alguma. Ele é radicalmente diferente. Para você ter uma ideia, se alguém em 2012 me falasse que daqui a 13 anos, em 2025, o maior problema que nós teríamos é a ascensão de um fascismo global, eu ia achar que a pessoa estava delirando, né? Eu acharia que era mais uma maneira de falar. A política, ela tem esse espaço um pouco de você exagerar certas tendências para que você possa fazer as pessoas se sensibilizarem mais para problemas potenciais, mas não imaginaria que seria uma descrição analítica como é hoje, né? É um fato absolutamente preciso, é um termo preciso, né? Eu acho que isso mostra muito claramente como a gente não tinha uma ideia dos tipos de desafios e de riscos que nós enfrentávamos, né? E também o que seria necessário fazer para que algo como isso não acontecesse. Então, levando isso em conta e mais várias outras coisas, quer dizer, foram 13 anos que o Brasil mudou brutalmente, né? Anos muito turbulentos, mas o mundo também mudou. Eu entendi que não dava mais para imaginar o horizonte de ação e de intervenção como eu havia imaginado em 2012, onde era mais possível lidar com as estruturas institucionais como elas já existem, então, né? sem mobilizar de maneira tão forte assim uma demanda anti-institucional. Eu acho que é um pouco isso, né? Então, acho que por isso me levou a querer reescrever o livro, né? Era uma maneira de assumir uma autocrítica necessária, né? Tipo, eu não vi, não tinha visto o que estava vindo. Uhum. E frente a essa ascensão do fascismo, né, que a gente vê no Brasil e no mundo, enfim, dessa extrema-direita se consolidando cada vez mais como uma alternativa para a classe trabalhadora, inclusive, quais seriam os desafios da esquerda hoje, Safatli? Ela também se tornar uma força de transformação, de ruptura, né? Voltar a ser. Há muito tempo ela não é mais, ela é uma força de gestão. Ela é um pouco a força que aparece como quem fala, olha, vamos tentar preservar os nossos direitos, vamos tentar garantir nossas conquistas e coisas dessa natureza. Então você dá todo o discurso da ruptura para a extrema-direita. É um pouco o que acontece hoje. Eu costumo dizer, a extrema-direita se tornou uma força revolucionária, né? Contra-revolucionária, mas toda contra-revolução precisa mobilizar um horizonte de revolução, no sentido de um horizonte de ruptura, mas uma ruptura conservadora. O que é uma ruptura conservadora? Pode parecer um paradoxo, mas não é, porque a gente já viu isso várias vezes na história, né? São rupturas da ordem institucional que, de uma maneira ou de outra, são capazes de mobilizar setores muito expressivos das classes populares, certo? Mas com a promessa de que haveria uma estabilização possível pela força, certo? Que seria possível, de uma maneira ou de outra, aceitar certas situações que pareceriam inaceitáveis. Por exemplo, a gente pode pensar na extrema-direita hoje, uma coisa que faz ela forte, não é o fato dela mentir toda hora. Não é o fato dela mobilizar fake news e coisas dessa natureza. Porque quando a gente fala isso, é quase como se a gente imaginasse que as pessoas são suficientemente estúpidas para acreditar em qualquer coisa, né? E é claro, se você começa a pensar que a população é estúpida, vai ser muito difícil agir politicamente, né? Acho que na verdade não, ela é realista, ela fala a verdade. O problema é como ela fala a verdade, né? E onde ela fala. Eu acho que o que ela está falando é algo mais ou menos o seguinte: olha, não tem sociedade para todo mundo mais. Não tem espaço para todo mundo. A gente vive numa situação de crises que se estabilizaram como crise.
elas não vão passar, não haverá um dia seguinte a essas crises. Não vai ter um dia seguinte à crise ecológica, por exemplo, né? Não vai ter um momento onde você falar, a crise ecológica passou. Não vai. Né? Porque você vê os modelos de resposta às crises. Pega o caso do Rio Grande, quer dizer, qual foi o modelo de resposta à crise ecológica que assolou o Rio Grande? Foi modificar as bases do processo produtivo que criou esse tipo de ocupação do solo, que criou esse tipo de devastação de bioma, que criou esse tipo de instabilidade. Certo? Não, nada disso, ao contrário. Então não tem gestão, tem uma contra-gestão de crise. É uma coisa do tipo, não tem o que fazer, melhor deixar como está. Né? Então, nesse horizonte, como se a extrema-direita falasse, olha, de fato não tem muito o que fazer, as crises vão ser cada vez mais acirradas, então a única solução é salvar uma parte da sociedade e deixar a outra cair. Né? A questão é onde você vai querer estar. Você quer estar na parte que vai ser salva ou não? Né? Então ela dá uma espécie de cartada realista. Né? E do nosso lado falta uma outra forma de posição que não seja simplesmente uma posição completamente contraditória, que é, por exemplo, dizer, não, a gente pode criar uma sociedade de solidariedade e de estruturas de proteção social, mas onde é que ela está? Quem é que está fazendo mesmo? Qual é o governo que faz? Né? Qual é o governo que indica, que sabe muito bem como fazer? Né? Não tem. Então, isso dá para a extrema-direita um espaço quase livre de atuação. Então, por isso que eu acho a esquerda ela deve voltar a ser uma dessas forças, digamos, de ruptura explícita, nas formas, quando ela entra no governo, quando ela tem a possibilidade de ação, ela tem que mostrar muito claramente que ela tem um horizonte longo. Né? E isso não tá aparecendo já há muito tempo. E a gente sempre se questiona como fazer isso também dentro dessa institucionalidade tão corrompida já, ou seja, desse formato, dessa estrutura política institucional que nós temos, que deixa pouco espaço de movimento para essa construção dessa nova sociedade, né? Não dá para fazer. Não dá. Porque a institucionalidade foi criada exatamente para impedir que isso acontecesse. Então o que a gente faz? Bem, a gente nunca tentou compactuar com institucionalidades que funcionam mal. A gente sempre tentou, de uma certa maneira, refundar instituições, reconstruir instituições, aprofundar mecanismos de democracia direta, tirar atribuições de poderes representativos, certo? Para que eles possam ser cada vez mais objetos de questões que vão ser objetos de deliberação da população. Então, ou seja, você impõe uma outra forma de governo. Não é possível fazer uma transformação estrutural obedecendo essas regras de governo. Isso é claro. Né? Só que a gente fica numa situação muito singular, porque quem rompe hoje com as estruturas institucionais de governo é a extrema-direita. É ela que faz isso. E isso dá força para ela. Só que eu acho que a gente pode fazer isso pelo outro lado. O que ela faz, sim, ela não faz trazendo o processo de deliberação para perto da população, ela faz separando isso. Falando, não, vou colocar alguém que parece com você, que vai agir como uma espécie de poder soberano para acima da lei e da ordem, um poder de exceção absoluto. Né? E a gente sempre teve como uma alternativa fazer isso que foi separado, voltar para a mão do povo, voltar para a mão da população. Seja do ponto de vista da organização política, seja na organização das decisões econômicas, por exemplo. A gente sempre apoiou a autogestão de trabalhadores. Sabe, que os trabalhadores tomem o seu espaço de trabalho, que eles decidam, afinal de contas, eles são quem produz, né? Então eles devem também decidir, eles devem participar de decisões. Só que isso, você percebe, sumiu do horizonte, do debate da esquerda, sumiu. Né? A gente poderia estar pensando 1 milhão de coisas. Vou dar isenção de imposto para fábricas que são ocupadas pelos trabalhadores, né? Para que isso possa estimulá-lo. Né? Vou criar leis que obrigam que pelo menos 20%, 30% de todos os boards, todas as empresas tenham representantes da classe trabalhadora, que é uma lei do Partido Democrata norte-americano, diga-se de passagem. Era um tópico da campanha do Bernie Sanders. Né? Então, nem isso não está presente. Então, fica difícil atuar, eu acho. E outra coisa, me parece também a nossa incapacidade da esquerda de pautar o debate, né? A gente
ficando tão encurralado por esse movimento da extrema-direita, e quando fala, né, por exemplo, como eles desconstroem essa instituição, no final acaba colocando no nosso colo a defesa dessas instituições, né? Então, se você pegar esses últimos anos de governo federal, você vai ver que teve só 2 momentos em que o governo saiu das cordas. Quando ele conseguiu pautar o debate. Primeiro foi na escala 6x1, quando ele pegou de contrapé a extrema-direita, porque eles foram obrigados a defender o indefensável. E, claro, o povo brasileiro sabe muito bem quais são os seus interesses. Então, isso fez eles entrarem numa contramão. A outra foi agora, com questão da isenção de imposto para pessoas que ganham até 5 mil reais, e também a taxação de grandes fortunas. Isso obrigou eles a fazerem esse papel macabro, medonho, né, de ser o porta-voz dos interesses dos bilionários, né, como se fosse um elemento fundamental na defesa dos interesses da classe trabalhadora, e o povo brasileiro não é idiota, né. Então ele sabe muito bem que não existe isso. Isso fez com que eles entrassem mesmo numa espécie de situação defensiva, né. E isso, eu acho que isso mostra uma coisa: é sempre possível fazer isso. É sempre possível retomar a pauta do debate nacional. Mas para isso você vai ter que comprar o que significa efetivamente levar essas pautas para frente, né? Levar essas pautas à frente. Acho que o governo viu que tinha um pouco mais de espaço de manobra quando a extrema-direita ela recuou depois da prisão do Bolsonaro, depois da taxa do tarifaço do Trump, depois da PEC da blindagem. Então foi uma sequência de absurdos assim, que fez com que, em última instância, o governo se sentisse um pouco mais livre de atuação. Então seria um ótimo momento para passar, como se diz do outro lado, para passar uma boiada, para você mostrar muito claramente que você tem consciência, você tem um projeto de país, você tem um outro projeto de país, você tem uma ideia do que você deve fazer, né? Uhum. E também essa questão da gente pensar sempre à esquerda e essas transformações a partir dos governos, também não é uma coisa que nos engessa, Safatli, no sentido de... Porque isso é uma coisa que a gente questiona muito, né, na esquerda. A gente perdeu a capacidade de mobilização, perdeu a capacidade da organização social, de estar conectado, de fato, com os trabalhadores. Será que a gente não bota muita esperança, ou não sei, demanda muito para transformação através do governo e esqueceu essa outra parte? Um intelectual chamado John Holloway tem um livro que tem um belo título que chama Transformar o Mundo Sem Tomar o Poder. Um livro lá dos anos 2000, qualquer coisa. Eu acho muito interessante, embora eu tenha minhas críticas, né, porque eu acho que tem uma posição dupla aqui que é necessária. Não tem como você fazer nenhum tipo de atuação abstraindo o fato de que existe o Estado. Claro que você reduzir a atuação a atuação política à conquista do Estado é só uma maneira de você simplesmente se adaptar aos limites do próprio Estado. Porque como você bem colocou, você precisa de uma dinâmica que seja autônoma em relação ao Estado. Essa dinâmica que consiga pautar, consiga obrigar, inclusive, os atores dentro do campo político eleitoral a tomarem certas decisões que normalmente eles não tomariam, né? Agora, também você não tem como abstrair por completo o fato de que, se você não toma o Estado trava suas ações. Ele vai paralisar, ele vai usar toda a violência possível para impedir que qualquer coisa ocorra. Então, acho que você tem a famoso olhar no peixe e olhar no gato também. Não tem como você não atuar nessas duas frentes. Só que no Brasil teve uma confusão, né? Porque os movimentos sociais eles foram completamente incorporados pelo Estado. Então você não tem essa figura do movimento autônomo, né? Autônomo à dinâmica partidária, autônomo às políticas públicas do Estado, certo? E que força por fora. Você não tem a força. Esse elemento é um elemento ruim para a esquerda brasileira. Porque a gente precisaria... Nem a classe intelectual faz isso, que é o que ela poderia fazer, né? Mas ela é uma classe muito facilmente cooptável dentro da história do país. Então você vai pegar a história dos intelectuais no Estado, é uma história inacreditável no Brasil. Assim. Só na minha faculdade, a gente teve nos últimos 30 anos um presidente, um prefeito de São Paulo, um ministro da Cultura, 2 ministros da Educação, um porta-voz do presidente da República. Nenhuma faculdade no mundo tem nada parecido. Eu sei porque
eu fui presidente da Comissão de Cooperação Internacional, então tinha que visitar tudo quanto é universidade. Então não tem nada, por exemplo. Isso diz alguma coisa sobre o Brasil e sobre as suas dificuldades também. Uhum. Eu também estava refletindo enquanto tu falava dessas nossas dificuldades e desafios e principalmente dessa dificuldade da gente conseguir visualizar as diferentes trincheiras que nós precisamos estar. E tu também falavas, né, sobre essa questão de perspectiva e de transformação. E nós, em um dado momento, fomos à esquerda, eu sou do Rio Grande do Sul, que pensou e que tinha o slogan do outro mundo é possível, né? E nesse processo todo, que talvez também tenha a ver com esse processo teu de releitura dessa esquerda que não tem medo de dizer seu nome, a gente perdeu isso nesse processo, essa capacidade de esperançar. Me parece muitas vezes que a gente fica preso como os anunciadores do caos somente, e que não conseguimos mais mostrar que que realmente é possível um outro mundo ainda. Até porque o caos não precisa de anunciador, não. O caos já está presente. Está dado. Já está dado, só você abrir seus olhos e você vai perceber. Agora, o caso do Rio Grande é um caso interessante mesmo, com certeza, porque é um estado, sei lá, isso já desde os anos 60, né? Quer dizer, as experiências do trabalhismo, da radicalização do trabalhismo, né? Pelo Brizola, a reforma agrária, né? Quer dizer, a consolidação de uma série de estruturas de serviços públicos, tal, que era um pouco um modelo, na verdade, né? E que depois, quando veio a redemocratização, quer dizer, teve as experiências do PT, os orçamentos participativos, que foi talvez o momento mais auspicioso do Partido dos Trabalhadores. Com certeza se deu no Rio Grande, né? E hoje, bem, a situação não é das 10 mais animadoras, né? Embora isso possa mudar, né? Sempre. Mas eu acho que isso mostra uma coisa, que é, quer dizer, essa possibilidade, porque essas coisas elas ficam na memória social, né? Essa possibilidade de você ousar, do ponto de vista da radicalização dos conflitos de classe, né? E do ponto de vista também da imaginação política. São dois fatos muito importantes, né? E quando você ousa, você encontra ressonância. Eu queria lembrar uma coisa, assim, esse problema da retração do horizonte da esquerda não é um problema só brasileiro, é um problema mundial, a gente vê no mundo inteiro, né? É um problema do momento histórico, né? Porque a esquerda não soube estar à altura, eu diria, do sistema de crises que marca a nossa época, né? E nem a direita, por isso a extrema-direita tomou frente desse processo, porque, como eu disse, ela tem uma leitura das crises, né? Ela tem uma pseudo-solução, mas a pseudo-solução tem alguma coerência, né? Então, quando você dá uma olhada no mundo, por exemplo, você pega os países europeus mais decisivos dentro da estrutura do capitalismo global, Inglaterra, França, Alemanha, certo? Ou Itália, quer dizer, todos eles ou são governados pela extrema-direita, ou hoje se você pega as sondagens, você tem a extrema-direita no primeiro lugar em todos eles. Isso nunca aconteceu, né? Mas, quando você olha também para o outro lado, você vê que os setores da esquerda que se radicalizaram conseguiram ter densidade. Por exemplo, na França, é o setor que tem mais densidade eleitoral que radicalizou, né? France Insoumise. Na Inglaterra, você tem um racha do Partido Trabalhista, o setor mais radicalizado, que vai montar um partido, já começa com 15%. Né? Na Alemanha, tinha uma esquerda meio desorientada, mas que conseguiu se orientar um pouco melhor, ela cresce nessas horas. Então, ou seja, isso mostra uma coisa muito interessante, que é quando você assume, mais ou menos, o seu próprio nome, digamos assim, certo? Você consegue remobilizar setores da sociedade. Porque a história da esquerda é uma história que não começou ontem. É uma história que não tem só uma geração. Você tem famílias que têm 3, 4, 5 gerações de pessoas que são muito aguerridas, né? Que têm uma larga experiência, assim, de luta e de disposição para a luta. Elas não estão achando a estrutura para isso, né? Então, e aí tem uma série de razões, né? Desde que a esquerda ela é de um extrato universitário, classe média, que é muito problemático, né? Quer dizer,
por causa disso ela tende a ser legalista onde não deve, ela não sabe o que fazer com insurreição popular, ela leva um susto quando você tem gente na rua sem uma direção estrita de um sindicato ou de um partido. Então, começa a achar que é antipolítico, qualquer coisa. 2013 foi um exemplo brutal. Sim, e vive esse fantasma de 2013, né? Exatamente, vive esse fantasma. Né? E a gente, desde 2013, a gente está brigando para falar. Isso foi a prova maior de que a esquerda não sabe o que fazer com o povo na rua. Ela tem medo, ela leva um susto quando você não tem um povo, tem uma massa que não é imediatamente transposta para as estruturas de organização política que são as nossas. Né? Então você não sabe lidar com uma massa que ela é uma massa maleável, ela tem uma certa espontaneidade, você não sabe fazer com que as coisas elas nasçam de dentro do processo, entendeu? Isso não foi só no Brasil, a gente viu isso em vários outros lugares. Então tem todo um certo tipo de desafio que ainda precisa ser elaborado de verdade. Né? Mas quando tu fala, e eu sempre reflito sobre isso também, né? Dessa questão de que, pelo menos partindo aqui da nossa esquerda brasileira, dessa questão de ser classe média, universitária e de ser porta-voz do povo, né? Ou seja, que também se coloca, talvez mesmo sem querer, mas por conta da sua condição, do seu contexto, se coloca sempre como o representante ou como quem consegue organizar, desrespeitando muitas vezes os processos, ou descolando, não desrespeitando, mas descolando dos processos de organização popular e territoriais, assim, né? Então, essa é uma questão muito interessante, eu diria que ela tem vários âmbitos também, porque, por outro lado, você não tem essas organizações em nível mais amplo. Você tem organizações muito locais. Né? Você também tem um outro lado da classe média, que é criar o fetiche da ação popular, tal, do povo revolucionário. Exato. Então, eu acho que tem toda uma questão aí que é complicada, porque muitas vezes ela não está presente por uma razão, eu diria, uma razão muito simples no caso brasileiro. Porque as massas populares sabem que se elas se organizarem, elas vão receber tiro e bala. Elas estão submetidas a um regime de violência e de brutalidade de gerações e gerações, que é uma coisa da ordem do indescritível. Quer dizer, a gente acabou de ver, a gente está vendo isso agora aqui, né? Teve essa chacina no Rio de Janeiro, certo? E o que acontece depois com uma chacina dessa? Não acontece nada. As pessoas sabem que elas estão absolutamente vulneráveis ao poder discricionário da capacidade de extermínio do Estado, porque o Estado brasileiro foi construído assim. A história do Brasil é uma história de extermínio, uma história de genocídio, uma história de chacina. É uma história que nunca passou. Então isso explica muito do porquê dessa dificuldade de se criar estruturas populares. Então aí eu acho que, inclusive, a classe média pode ter uma função, né? É uma função assim, a gente tem privilégios, é verdade, mas a questão é o que você faz com os seus privilégios? Como é que você usa os seus privilégios? Você pode usar, traindo a sua própria classe. Isso é uma clássico da história da política, né? Porque, sabe, eu lembro, por exemplo, quando a gente estava fazendo manifestações na época da pandemia, fazia parte de um dos pouquíssimos grupos que fez manifestações na época da pandemia. E eu lembro de toda a discussão, tinha umas 200 pessoas, e começou aquela coisa, mas a gente vai sair na rua, né, para fazer passeata. Na verdade, nem era a gente que deveria estar fazendo isso, são as classes mais desfavorecidas, a gente vai tomar a frente do processo. Eu falei, olha só, todo mundo aqui tem plano de saúde privado, tem condição de se tratar muito mais do que as pessoas que estão de classes desfavorecidas, então a gente tem uma obrigação moral de estar na frente. Porque a gente consegue... E mais, a polícia pensa 3 vezes antes de atirar numa pessoa que é branca e tem cara de classe média. Então, ótimo. Então a gente vai na frente. Né? Porque aí você usa o seu privilégio para alguma coisa concreta. Né? Então, acho que tem um jogo de alianças que é importante conseguir se construir, que não está sendo construído. Né? E que quando ela se constrói, normalmente as consequências são explosivas no melhor sentido. Porque você faz... dinâmicas transversais, né? Você puxa uma dinâmica de insatisfação que vai por várias classes.
Isso mobiliza vários setores da sociedade, né? Que seria um pouco ser o escudo, né? E tu falava nessa questão da pandemia, e a maioria da classe trabalhadora, da classe popular no Brasil, não teve nem a possibilidade de fazer, né? De não sair, estava trabalhando. Tanto que a primeira morte que nós tivemos no Brasil foi de uma empregada doméstica, né? Então isso também equilibra, diz muito, né, Safato? Eu lembro dos estudos à época que a porcentagem, a possibilidade de morrer, se você for, dependendo da classe, era de 1 para 3. Então, quer dizer, se você fosse uma classe mais baixa, tinha 3 vezes mais chance de morrer. Ou seja, o recorte de classe era muito claro. Era muito claro. Então, eu acho que, veja, a política é feita, por um lado, por essas estruturas de aliança, e eu acho também que o fato da gente ter uma esquerda majoritariamente classe média universitária cria certas pautas, né? E que nem sempre são as pautas das pessoas que estão em situações mais vulneráveis, né? Exemplo, olha só, um dos eixos fundamentais da política de esquerda é a defesa radical da igualdade. Eu costumo dizer, uma posição de esquerda é uma coisa muito simples de você entender. É uma defesa radical da igualdade e da soberania popular, né? Ou seja, a transferência do poder para as mãos da sua fonte, né? que é a dinâmica popular, e também a constituição de uma sociedade que seja radicalmente igualitária em todos os seus níveis. Nos seus níveis, nas formas de desejar, ela aceita todas as formas, nas formas, na linguagem, ela aceita todos os saberes, ela faz circular todos os saberes. No trabalho, bem, ela quebra as hierarquias do trabalho. A gente vê muito claramente hoje em dia que esses 2 primeiros eixos, desejo e linguagem, eles avançaram, né, sobre vários aspectos. O eixo do trabalho regrediu, está completamente fora. Eu acho que assim, igualdade é uma coisa que é tudo ou nada. Ou você mobiliza todos os campos de uma vez, ou se você mobiliza só um, vai parecer que você está privilegiando alguma coisa e os outros vão se sentir completamente esquecidos e desmobiliza completamente tudo, né? Então, acho que, assim, eu me pergunto muito como se criou essa insensibilidade, por exemplo, a centralidade das questões do trabalho, né, dentro do nosso horizonte de luta. Como que vários setores da esquerda chegaram mesmo a imaginar que a gente estava numa sociedade que era uma sociedade pós-trabalho, era uma obsolescência do paradigma do trabalho. Eu já ouvi isso milhões de vezes. São as análises mais estapafúrdias possíveis, porque o que aconteceu foi exatamente o contrário. Você teve um achatamento dos salários, uma extensão das jornadas de trabalho brutais. Quer dizer, várias pessoas hoje precisam de ter 2 jornadas, 3 para conseguir não sobreviver, para conseguir gerenciar seu endividamento, gerenciar seu próprio endividamento, né? Porque sobreviver é outra coisa. E você vê assim, como desaparece. Quer dizer, veja, a nossa pauta fundamental do trabalho na esquerda brasileira é a escala 6x1. Assim, que tudo bem, é uma coisa importante, mas você percebe o horizonte de retração? Como assim? A gente já, como eu falei, a gente já pensou em outras coisas, em jornada 30 horas semanais, 35 horas semanais, certo? Estruturas nas quais você tem autogestões de espaços de trabalho. Isso você nem mais fala, tá percebendo? E eu só acho que é muito sério quando você nem mais coloca isso como um horizonte possível. As pessoas até esquecem que é possível. Não, e a própria questão da legislação trabalhista dos direitos, hoje todo mundo, ou a maioria dos profissionais são MEI, são empresa, né? A gente perdeu essa questão Não, você tem setores da esquerda que admitem hoje, por exemplo, uma sociedade que ela se organiza sobre a forma de empreendedores privados, né? Quer dizer, como se que isso significa a capitulação final. Eu trabalho em laboratórios na Universidade de São Paulo, onde a gente, de psicologia social, psicanálise, a gente trabalha muito com essas questões, o quanto de sofrimento psíquico que uma sociedade organizada sob a forma de empreendedores produziu, né? Hoje a gente tem níveis absolutamente estarrecedores de sofrimento psíquico. 15,5% da população brasileira é diagnosticada com transtorno depressivo. 9,7% com transtorno de ansiedade. Só aí já é praticamente 1/4 da população. E é claro, isso está muito vinculado à precariedade da vida.
a precariedade material da vida, a precariedade material das formas de reprodução da vida, a destruição da possibilidade de reconhecimento no interior de um espaço. Você trabalha 10 horas por dia, você tem que submeter às injunções as mais absurdas, estapafúrdias do mundo, a essas estruturas hierárquicas as mais indescritíveis possíveis. Se você não tem mais formas de solidariedade no interior desses horizontes que possa fazer com que você se sinta mais defendido nos seus interesses, nas suas habilidades, nas suas capacidades. Então, ou seja, é um inferno. Assim, grosso modo, o mundo do trabalho hoje é um inferno. Quem entra hoje no mundo do trabalho tem que lidar com uma situação absolutamente infernal. Imaginar que isso não vai produzir sofrimento nas pessoas, que você não vai ter pessoas que vão se quebrar psiquicamente, é uma abstração, é assim, não saber do que as pessoas são feitas. Certo? Então, e ainda a gente defender esse tipo de horizonte, percebe? Ou naturalizar, ou dizer, não, a gente tem que saber lidar com isso. Se for isso, a gente está perdido. Só a única coisa que eu posso dizer, porque de empreendedorismo a esquerda não entende nada. O que eu sei? O que a gente sabe de empreendedorismo? A gente nunca empreendeu nem um carro de pipoca. Se for assim, aí figuras como Pablo Marçal têm muito mais espaço, porque aí eles sabem como fazer. O cara conseguiu empreender nada, ele empreende o ar, entendeu? Assim, ele vende um saber que ele nem tem ideia do que é. Então, quer dizer, pelo menos disso ele entende. Mas ele vende um sonho, um conceito, né? E que é justamente isso, que aí a gente perde no debate ideológico, porque quando a gente se defende empreendedorismo, a gente está perdendo no debate do trabalhador, dessa questão da coletividade. E uma outra questão que tu fala sobre essa... eu diria assim, você nunca pode vencer uma luta se você usa a linguagem do seu oponente. Nunca. Você já perdeu. Você já entrou perdendo. Você tem que obrigar seu oponente a falar a sua língua. Essa é a base da luta política. E a gente constantemente é puxado para o debate deles, né? Exatamente. Que era o que a gente estava falando da dificuldade de pautar, né? A gente não consegue pautar, a gente entra no que eles pautam. Porque a língua é deles. Porque o espaço de comunicação é deles. Porque até esse espaço, sabe, Big Techs, redes sociais, isso tudo é um espaço que foi criado por um tipo de personalidade que é muito mais adaptada à personalidade autoritária deles, né? Uma personalidade funcionalizada, espetacularizada, ela é estereotipada, ela mobiliza por impacto, certo? Ela é completamente mobilizadora dos estereótipos mais facilmente identificáveis, mais rapidamente identificáveis. Isso é toda uma forma de existência. Não é só um espaço de comunicação. Isso é uma gramática de existência, entendeu? E que é muito mais adaptada ao modelo da personalidade autoritária do que de outro tipo de estrutura da subjetividade. Então é claro que nesse campo, inclusive, a gente perde, a gente vai sempre perder. Nesse espaço a gente perde, com essa língua a gente perde. Então, acho assim, então toda uma questão de entender a política é um corte de faca que você faz nessa mesa e você pega uma parte da mesa e você fala, não, agora isso está fora, isso está de outro lado, isso vai funcionar de outra maneira. Então, a política, ela quebra a linguagem no meio, ela corta a linguagem no meio, ela obriga uma outra comunicação, tá? Como a gente sempre fez, você cria comunicações alternativas, entendeu? Você cria redes alternativas de comunicação com outras formas, com outra forma de sensibilidade, porque a questão fundamental da política é a sensibilidade, é quem controla a sensibilidade, quem cria a sua sensibilidade, quem define o ritmo da sua sensibilidade, a velocidade dela, a intensidade dela, o que ela consegue perceber, o que ela não consegue perceber, o que ela está aberto e o que ela está fechado, né? Então, quem faz isso define brutalmente quais são as possibilidades do político. E isso não está sendo feito por nós. E a gente nem sabe como fazer, né? Estamos perdidos nesse processo, me parece, Safatri. A gente não vê luz nem caminho. Olha, eu não acho que a gente não saiba, não. Acho que a gente tem muita história para trás, tem muita experiência que foi deixada de lado. Eu acho que muitas vezes um dos elementos fundamentais do futuro é não destroçar o passado, né? É não calar o passado, né? Então você tem inclusive experiências que vão sendo feitas em lugares isolados, que podem ser ampliadas e que não são ampliadas porque as pessoas não procuram, né? Sei lá, por exemplo, no México você tem um território zapatista autônomo há pelo menos 20 e poucos anos, né? Você percebe? Na série, os caras conseguiram durar, já começa por aí, já não é uma coisa simples, entendeu? Conseguiram durar, tudo bem, é um espaço, dá para 20, 30 mil pessoas, é um espaço todo, então, mas de qualquer maneira,
dizer, isso traz coisas que podem ser pensadas, refletidas, ampliadas, né? Quer dizer, que quanto a democracia também, Atenas era o quê? Tinha quantas? 10 mil pessoas, né? Então, como tudo começa pequeno, né? Sim. E uma coisa que tu estava falando que eu acho que também a gente precisa refletir é sobre essa questão do sofrimento psíquico e da questão da medicalização para tudo. Há também um amortecimento das reflexões através dessa questão das medicalizações, Safatli, de tudo ser uma patologia e de tudo ser também transformado no individual, né? Como se todo esse contexto que a gente vive de massacre não fosse a causa, né? Porque você tem dispositivos de controle que funcionam muito dentro do saber psiquiátrico, do saber médico, né? Eu lembraria assim, até o final dos anos 70, se você começa a ver para a psiquiatria, você ia ver outra coisa. Você ia ver experiências de autogestão de pacientes, você ia ver lutas antimanicomiais, você ia ver essa reflexão de que, afinal de contas, o hospital ele também precisa ser tratado, ele precisa também, as instituições precisam ser tratadas, as instituições precisam ser curadas. A relação ao médico é uma relação de poder também, ela precisa ser questionada, né? As experiências de transferência não devem ser feitas só com só as figuras de autoridade, elas devem ser transversais. Você está no hospital, a transferência também pode ser feita com o enfermeiro, pode ser feita com outro paciente. Durante 3 décadas você tem movimentos muito ricos nesse sentido, de questionamentos dessa ordem psiquiátrica. Você tem movimentos antimanicomiais, movimentos de antipsiquiatria, de análise institucional, entre tantos outros, em várias partes do mundo, né? Então, só que isso significa o quê? Uma sociedade que repensa a sua distinção entre normal e patológico, que ela problematiza a sua distinção entre saúde e doença, né? É uma sociedade que não é mais governada. Ela não pode ser mais governada como ela foi até então, porque é um dos eixos mais sensíveis da nossa vida, né? O que pode circular é normal e o que deve ser separado, que é patológico, o que deve ser tratado, o que deve receber todo tipo de intervenção, o que essa situação na qual você fica objetificado, entendeu? Você fica como objeto. A gente vê isso, sei lá, se você tem drogadição, não, ele não tem condição de decidir nada, ele não tem condição de pensar nada, ele é um objeto, todas as intervenções são possíveis, inclusive as mais violentas, né? Então, você teve todo esse questionamento, e esse questionamento, eu diria, ele é um embrião para uma outra sociedade, né? A sociedade que trata a loucura, entre aspas, né, de outra forma, ela se repensa no seu mais profundo movimento, né? E é claro, isso foi objeto de uma espécie de contra-investida. Você teve uma contra-revolução na psiquiatria, onde você começou então a essa revolução farmacológica, né? Que primeiro dizendo que, afinal de contas, mesmo, a gente tinha conseguido agora encontrar, sabe, pílulas da felicidade, não sei se você lembra do Prozac, todo esse tipo de coisa. Depois, né, isso, ou seja, você vai tendo cada vez mais um uso cosmético, né, dos fármacos, né? Não, quer dizer, não é mais esse uso terapêutico, é um uso cosmético. Não, eu quero ter um desempenho melhor sexual, eu quero conseguir ter mais atenção, eu quero conseguir ter mais foco, eu quero conseguir dormir melhor, tal. Então você vai naturalizando esses usos de maneira cada vez mais extensiva. Mas a verdade é que a gente não consegue mais fazer nada, porque a sociedade, ela uma vida mutilada, ela se manifesta em todas as nossas ações mais habituais, na nossa maneira de amar, na nossa maneira de dormir, na nossa maneira de comer, na nossa maneira de ter atenção, na nossa maneira de ter todas as nossas atividades. Tudo isso é uma denúncia de que a vida que nos foi imposta é uma vida mutilada, entendeu? Então, o que acontece? É muito importante que você tenha esse tipo de mobilização, que é primeiro para dizer, olha, você é vítima do seu próprio corpo. Tem um déficit, né? Tem marcadores biológicos que vão definir mais ou menos claramente, afinal de contas, por que você está tendo esses tipos de reações. Então, eu posso intervir, sabe? Eu posso intervir na sua estrutura de dopamina, posso intervir nas suas redes neurais, certo? E com isso você vai ter um outro tipo de desempenho e de outro tipo de vida, de abertura para a vida, né? Então, é claro, você percebe, a primeira coisa que você faz, você retira a ideia de reação e de conflito do horizonte, né? Não é mais um conflito entre você e a ordem social, entre os ideais, os valores,
que você internalizou, certo? E aquilo que você vê que é efetivamente possível de ser feito, né? Você não é mais uma reação a um certo tipo de contradição da vida social. Não. Você você lembrou muito bem. Se você individualiza a doença, já começa por aí, né? E é muito interessante. Durante muito tempo a gente tinha categorias que não individualizavam as doenças dessa forma. As neuroses não eram individualizações, né? Por exemplo, né? Porque era uma questão do problema de uma relação entre a lei e o desejo. A lei é uma lei social, né? A lei é a lei da autoridade, a lei do interior da família, que por sua vez também reverbera outros níveis da lei social, interior de outras instituições. Então você tem uma outra dinâmica, né? Isso sai. Primeira coisa. A segunda coisa que acontece, você expande brutalmente o campo de intervenção clínica. Quando os primeiros manuais de psiquiatria, chamados DSM, apareceram, logo depois da Segunda Guerra, você tinha mais ou menos 120 categorias clínicas. Hoje você tem mais de 540 categorias clínicas. Em mais ou menos 60 a 70 anos, nós descobrimos mais de 400 categorias clínicas. Não tem nenhuma ciência na história da ciência, desde o começo, desde que a gente começou, desde que a gente acendeu o primeiro fogo, entendeu? A gente começou a elaborar o primeiro TACAP, nunca teve nada parecido. Uma ciência que descobrisse 400 novas categorias, né? Imagina 400 novas categorias na tabela periódica. O que seria? É um outro mundo, entendeu? E de fato, você percebe, é um movimento totalmente anômalo. Totalmente anômalo. E agora você pode dizer, mas a gente está conseguindo chegar mais perto do que as coisas são na realidade. A gente teve um salto tecnológico, agora você consegue tratar melhor as doenças que antes você não tratava. Olha que coisa interessante. Se você tem um salto tecnológico do ponto de vista farmacológico, do ponto de vista clínico, o que você espera? Você espera, por exemplo, digamos assim, eu criei um novo fármaco para Alzheimer, né? O que você espera com o uso, já que esse fármaco ele implica em algum tipo de eficácia? Que os casos de Alzheimer caiam, né? Sim. Então se todo mundo está usando, o caso está caindo. Veja o que aconteceu, por exemplo, com a depressão. A gente teve um aumento exponencial do uso de antidepressivos, como nunca visto antes, né? Quer dizer, quando os primeiros antidepressivos foram sintetizados, imiprazina, a indústria farmacêutica responsável por isso, Gage, ela teve muitas dúvidas em colocar no mercado porque não tinha mercado para depressão nos anos 50. Né? Hoje a gente tem 300 milhões de pessoas no mundo com esse diagnóstico, né? Mais ou menos 7% da população mundial, uma coisa enorme. Até 2030 vai ser a doença que é mais presente na vida de todos, né? Independente se seja doença orgânica ou psíquica. Então o que acontece? Você aumenta brutalmente o uso de medicamentos e os casos explodem. E o número de casos explode. Você percebe? Isso não faz o menor sentido. Ou seja, isso simplesmente mostra a ineficácia do processo, né? Mas é claro, mas ela tem uma outra função, é uma função de controle social, é outra coisa. Uma função de... Quer dizer, você objetifica as pessoas, você coloca elas numa posição de profunda dependência em relação a certas modalidades de saber e estruturas de intervenção, para que, afinal de contas, elas sintam como se elas tivessem um problema. E não a sociedade da qual elas fazem parte tem um problema nelas. É diferente. Não? Assim, não é que elas têm um problema, tem que a sociedade tem um problema e o lugar onde esse problema aparece é nos indivíduos. Né? Então, claro que isso tem uma relação profunda com tudo que a gente estava falando, né? Não, com certeza. E a gente vê que eu acho que talvez essa seja o grande símbolo de tudo isso que a gente está falando, porque isso acontece hoje já desde as infâncias, Safatli. Uma coisa que, por exemplo, agora tudo tem laudo, as crianças são laudadas, entendeu? Tu entra numa aula, as crianças não têm mais nome, é o fulano que tem tal coisa, tal neurodivergência, tal, nomes que eu nem consigo lembrar, siglas, porque tudo virou, e aí a gente vai moldando e medicalizando desde a infância, né? Entre outras coisas, porque a função social do diagnóstico mudou. Antes, ter um diagnóstico era um fator de vergonha, você escondia o diagnóstico, eu tenho TDAH. Não, melhor nem falar. Hoje você fala, você afirma. Por quê? Porque você sabe que isso é uma maneira de se defender. Porque é como se eu falasse para os espaços onde você atua: olha, vocês precisam ter mais cuidado comigo.
Eu não posso, vocês não podem utilizar a mesma violência comigo, né? Porque eu tenho um diagnóstico, né? Então você percebe, numa sociedade de profunda desagregação social, o diagnóstico se transformou numa forma de defesa. Quer dizer, é uma perversidade do processo, a tamanha, né? Que assim, é só quando você fala eu sou autista, é que aí as pessoas, não, peraí, então vamos tratar ele com um pouco mais de cuidado. Sim, respeitar essa diferença, mas exato. O problema é que também desumaniza, assim, né? Tira a identidade da pessoa, né? Porque esse nome, você integra o nome que foi dado por um outro. E é claro, é um nome que, na verdade, ele só nomearia a sua impotência. Então, olha, não pode fazer as coisas tal como todo mundo pode fazer, né? Então, o que está longe de ser, quer dizer, na verdade, nossos sintomas não são formas de impotência, são procuras de criação de singularidade. Você cria sintoma porque você está tentando, de uma maneira ou de outra, criar uma forma singular de conseguir desejar, de conseguir agir. E que também vai muito nessa questão dessa sociedade que a gente vive da padronização, né? De que todo mundo tem que ser igual, que as diferenças elas incomodam, que elas desestabilizam, né? Em especial é isso. Eu estou trazendo o exemplo porque me parece muito. Eu sou mãe de 2 crianças, então assim, na escola a gente vê muito isso, né? E que as professoras, por todo esse processo que a gente está falando da precarização do trabalho, da sobrecarga, de turmas enormes, de salários baixos, tudo. Então, assim, as professoras também querem que tenha laudo, que tenha diagnóstico, que tenha medicalização, que sossegue esses diferentes, né? Porque não se dá conta nessa sociedade tão precarizada e tão sobrecarregada de lidar com as diferenças também, né? Numa sociedade onde a vida está sendo mutilada e degradada, toda forma de defesa é bem-vinda. Esse é que é o problema, né? Então, quer dizer, você falou bem, as professoras tentam se defender porque eles estão numa situação de profunda precariedade dentro do universo de trabalho, ainda vão ter que ter mais um problema a cuidar, né? Então, as famílias procuram se defender porque também elas não sabem como lidar com nada disso mais. Os indivíduos procuram se defender porque eles estão sentindo as violências que eles recebem, que eles sabem que se eles forem medicalizados, quer dizer, talvez isso mude pelo menos durante um certo tempo, né? Então você percebe, a questão é, num projeto falimentar de sociedade, né, essas dinâmicas de defesa elas vão sendo cada vez mais brutalizadas, isso é verdade. E essa questão aí, a gente já está quase chegando ao final da nossa conversa, talvez a gente possa encerrar por aí, mas quando tu fala desse crescimento exponencial da depressão, que essa vai ser talvez o maior problema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, vai ser em 2030 até. Isso aí. Uma das tarefas da esquerda também não é disputar ou proporcionar ou pensar e projetar a alegria, né? E aí eu estou dizendo alegria numa forma abstrata, mas espaços e formas de que as pessoas também consigam, né? Talvez é isso, amenizar isso, né? Ou transformar o mundo para amenizar isso. Eu faria quase o inverso. Eu falaria, não, acho que a gente tem mais é que parar de ter medo da raiva. Porque é um pouco falar quem está impedindo a sociedade de ser alegre, né? O que está impedindo ela de ser alegre, né? Quais são os processos que fizeram com que a alegria se tornasse alguma coisa completamente falsa hoje em dia? Um ato desesperado. O Benjamin tem uma frase muito, muito bonita sobre isso, quando ele fala da raiva da classe trabalhadora que durante gerações e gerações foi massacrada, e que esse era o elemento fundamental para que qualquer transformação política ocorresse. É lembrar disso, lembrar de tudo que aconteceu, não esquecer, não acreditar na primeira conciliação que nos vendem, né? Porque várias foram vendidas e a gente chegou onde a gente chegou, né? Então acho que acho que tem um lado que é um pouco politizar o sintoma, eu sempre achei isso, politizar, digamos, o campo da saúde mental, né? Mostrar como ele é um campo fundamental que mostra a inverdade, a irracionalidade da sociedade, né? Não mostra a impotência dos sujeitos, mas a irracionalidade da vida social. Assim, você não consegue dormir porque alguma coisa em você lembra do tipo de vida que estão te submetendo e como isso vai limitar toda a sua potencialidade de criação, né, e de ação. Então acho que essa é a primeira coisa muito importante, transformar a doença numa arma, né? Quer dizer, numa sociedade doente, quer dizer, muitas vezes a doença é aquilo que a gente tem de mais real no final das contas, né? Então acho isso por um lado, e por outro, fazer disso não uma raiva
sabe, sem direção, uma raiva que explode, essas explosões periódicas, mas uma raiva política, uma raiva politizada, né? Uma raiva que se organiza através da defesa de uma outra alternativa política, né? Que consiga, enfim, criar uma sociedade na qual se alegre não vai ser mais um crime. Muito bom. Muito obrigada, viu, Safatli? Foi muito bom conversar contigo. Obrigada pela tua disposição de estar aqui conosco. Esse foi mais um CultivaCast. Se vocês, assim como eu, gostaram, não esqueçam de comentar, de curtir, de compartilhar, de engajar o nosso conteúdo. Quem puder, contribua. Vai aparecer o nosso Pix aqui na tela. Vamos fortalecer esse espaço de encontro e reflexão. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva. Mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.